Olá pessoal, chegamos ao quarto módulo do nosso curso e para isso eu preciso me apresentar para vocês. Quem é essa pessoa que tanto quer falar sobre gasometria com vocês? Vocês estão todo momento lendo lá meu nome, Matheus, enfermeiro, professor, né? Mas eu, além de enfermeiro, sou emergencista, cardiointensivista, especialista em resgate aeromédico, medicina aeroespacial, administrador hospitalar, perito judicial, trabalho como educador permanente em um instituto de gestão estratégica que existe aqui dentro do Distrito Federal, sou docente também de cursos técnicos e superiores na área de saúde e também cursos de pós-graduação de urgência, emergência e terapia intensiva. Dentro da minha prática clínica, trabalhei nos principais pronto-socorros aqui do Distrito Federal, fiquei muito tempo no SAMU na condição de residente, também trabalhei em UTIs privadas, chegando inclusive a ser chefe de um dos maiores pronto-socorros aqui do Centro-Oeste em época de pandemia. Finalmente chegamos no nosso módulo 4, devidamente apresentados, depois de ter passado por toda essa carga teórica de anatomia e fisiologia, bioquímica e tudo mais, entendendo as bases de como o nosso corpo funciona, agora vamos conhecer o exame, né? Essa parte que está todo mundo doido para ver, querendo entender o que é o que, como é que funciona. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai ver nesse módulo como é processada a nossa amostra sanguínea, tá bom? O aparelho de gasometria ele vai medir para a gente basicamente o pH, que é o potencial hidrogeniônico, e os gases sob forma de pressão parcial de oxigênio e pressão parcial de dióxido de carbono. Nada demais até agora, mas eu vou falar um pouco mais sobre eles lá na frente. Tá? Ao passo que os demais valores de gases, em essência, serão calculados. Tá? Não é uma representatividade 100%, vai ser um cálculo feito pelo próprio aparelho que ele vai entender e interpretar para fazer uma representatividade a partir da amostra. Os principais parâmetros que a gente vai observar na gasometria são o pH, potencial hidrogeniônico, né, a saturação de oxigênio desse paciente, o PCO2, que a gente já falou, a pressão parcial de dióxido de carbono, o bicarbonato, que a gente tanto falou até agora, e também o NO-gap, né, que é o intervalo aniônico. Calma, falaremos sobre ele mais na frente também, sem problemas. Entretanto, podemos encontrar vários outros parâmetros, como por exemplo as dosagens de eletrólitos. Os eletrólitos eles servem para dar diagnóstico diferencial para a gente, por exemplo, tá bom? Na prática clínica, a gasometria é uma parte essencial do diagnóstico, né, e do gerenciamento dos status de oxigenação e do equilíbrio ácido básico dos nossos pacientes, sobretudo aqueles que estão sob alto risco de vida. Okay? Observa-se que alguns aparelhos do tipo gasômetro, eles têm marcas e tamanhos distintos, alguns são mais simples, né, que dão só valores essenciais, como por exemplo os gasômetros portáteis, e outros são bem mais robustos, que eles entregam excelente variedade de informações. Agora não adianta eu ter um gasômetro excelente se eu não sei interpretar esses valores. Então vamos lá ver quais são? Então, como eu falei para vocês, eu preciso primeiro entender como a minha amostra vai ser processada. Mas de cara, eu preciso saber se a minha amostra ela é arterial ou ela é venosa. Então, nós vimos uma série de processos sobre uma coleta qualificada. O sangue veio na seringa. E aí, como saber se ela é venosa ou arterial? Primeira coisa, olha no meu monitor. O monitor ele vai me falar a saturação do meu paciente. Quando eu processar essa amostra, eu vou conseguir ver na amostra o valor de saturação. E esse valor de saturação, se ele estiver compatível ao que estava no monitor cardíaco do meu paciente, no meu oxímetro, por exemplo, eu sei que sim, essa amostra ela tem fidedignidade, ela tem uma representatividade do meu paciente, afinal ela é um sangue arterial. Existe a condição de eu colher um sangue misto, que é aquela mistura dos dois sangues, né? O sangue arterial e o sangue venoso, quando há transecção ali entre os dois tipos de vaso na mesma coleta. Uma coleta que pode ter sido inadequada ou por uma disfunção anatômica que seja do meu paciente, tá bom? Mas assim, e aí? Colhi um sangue venoso, um sangue misto, um sangue arterial. Tem diferença? Tem muita diferença. As amostras de sangue venosas, né, elas são geralmente mais fáceis de serem obtidas e elas vão dar para a gente algumas informações, alguns parâmetros que são globais, tá? Que não mudam de um sangue venoso para um arterial. O que muda? Muda a referência dos valores de gases, afinal. O que a gente diz que o sangue venoso e o sangue arterial, eles são principalmente diferentes porque o venoso ele é rico em dióxido de carbono e pobre em oxigênio, já o arterial ele é rico em oxigênio e pobre em dióxido de carbono. Então, se eu quero avaliar os índices de gases do meu paciente, o mais adequado é que eu verifique no sangue arterial.
Porque o sangue venoso ele não é eficaz para avaliar o transporte de oxigênio e nem a eficiência das trocas gasosas respiratórias. O sangue venoso, por ele ser rico em dióxido de carbono, ele também pode ter uma alteração de pH, né? Afinal, a gente viu que o pH deixa o dióxido de carbono, né, que é o CO2 aumentado, ele deixa o sangue ligeiramente mais ácido que o sangue arterial, que tem menos dióxido de carbono. Vamos olhar aqui nessa tabela as diferenças dos valores de referências para um sangue arterial e um sangue venoso. Temos que o pH arterial ele varia de 7,35 a 7,45, lembrando que é uma faixa muito limítrofe, muito pequenininha e que a mínima variação pode comprometer, por exemplo, estruturas geométricas de proteínas, atrapalhando os processos bioquímicos do meu corpo. E o sangue venoso ele vai variar ali de 7,32 a 7,43. É um pouco diferente as taxas de máxima e mínima, mas elas podem ser bem significativas a depender do meu paciente. O PO2, o PaO2, pressão parcial de oxigênio no sangue arterial, ela é de 80 a 100, né? Com uma ressalva que depende muito da idade, da altitude dessa pessoa, né? Eu tenho que fazer alguns cálculos de correção, mas a variação média a nível do mar é de 80 a 100, sendo que no sangue venoso a quantidade de oxigênio é de 25 a 40 milímetros de mercúrio. Lembrando que milímetros de mercúrio são unidades de medida de pressão, ok? O PCO2 ou PaCO2, que é a pressão parcial de dióxido de carbono num sangue arterial, varia de 35 a 45, sendo que no sangue venoso vai de 41 a 50. Percebam como a mínima e a máxima são bem maiores, né? Afinal, o sangue venoso ele é rico em dióxido de carbono e é aí que a gente fala o quão rico ele é, ok? E o bicarbonato, as bases em geral, elas vão variar, mas vão variar muito pouco. Percebam que só mudou 1 milimol por litro do sangue arterial para o sangue venoso no bicarbonato, que no arterial é de 22 a 26 ou 28, ainda depende da literatura, e aqui no venoso de 23 a 27, ok? Sendo assim, percebemos que o sangue arterial ele é o mais indicado para avaliação de gases sanguíneos, a fim de determinar a eficiência das trocas. Se eu não quero avaliar os gases sanguíneos, eu posso sim passar o meu sangue num gasômetro para colher outras informações, mas um sangue venoso, não tem problema. O sangue venoso ele vai dar algumas informações adicionais para a gente e servir como diagnóstico diferencial dependendo de onde esse sangue venoso foi retirado. Se ele foi retirado, por exemplo, de uma veia pulmonar, ele vai me dar um valor específico. Se ele sair de alguma outra veia mais central, vai me dar alguns valores que podem ser importantes para a gente considerar em diagnósticos diferenciais. Ok? Vamos lá, pessoal. Finalmente apresentarei para vocês o exame de gasometria de maneira oficial. Apresentarei aqui como ele é constituído, as suas divisões, onde eu procuro as informações, tá? E os seus conjuntos de valores que ajudarão nas interpretações relacionadas. Beleza? Então vamos lá de cara no cabeçalho do nossa gasometria. Eu tenho aqui a marca do aparelho de gasômetro que fez o processamento. Mas o que é importante para a gente aqui? Os dados de identificação do paciente, que eu posso colocar os dados, por exemplo, do prontuário, o apelido do paciente, o nome do paciente. Eu posso descrever aqui o tipo da amostra e a temperatura a qual a amostra foi colhida, a temperatura que o paciente estava, tá bom? Eu também tenho aqui nesse título os valores de data e hora que essa amostra foi processada, foi recebida pelo gasômetro, tá bom? É interessante que a gente coloque esses valores todos, por exemplo, o tipo de amostra, para que o gasômetro faça as correções necessárias dependendo de como essa amostra se apresentar. Por exemplo, se eu coloco que eu colhi o sangue a uma temperatura X e quando ele chega no gasômetro está na temperatura Y, eu preciso corrigir esses valores de acordo com a temperatura para falar, por exemplo, como é que está a afinidade de oxigênio e tudo mais. E a gente vai ver que esse sangue ele vai ser metabolizado e que a temperatura ela consegue aumentar ou diminuir a afinidade do oxigênio pela minha hemoglobina, por exemplo. Tá? A saturação também vai dizer se esse sangue ele é arterial ou não, então o gasômetro vai te perguntar lá qual é o tipo de amostra, você fala se é arterial ou venosa, enfim, tá bom? É interessante que a gente coloque esses valores de maneira bem certinha para que ele consiga fazer os melhores cálculos possíveis baseados no que a gente apresentar para ele de amostra, tá?
Então vamos aqui para os nossos valores, né? Os grupos de valores para fazer interpretações específicas. O primeiro conjunto de valores são os valores de gases de sangue. O segundo é de estado ácido-base, o terceiro de valores de oximetria, o quarto de estados de oxigenação, o quinto de valores de eletrólitos e metabólitos, o sexto são os valores de metabólitos apenas, alguns específicos, e o sétimo ali o estado ácido-base, novamente mais específico para os ânions, ok? Vamos lá para o primeiro grupo, né, o grupo de valores de gases sanguíneos. Nós temos que o potencial hidrogênio iônico, né, o pH, ele vai variar de 7,35 a 7,45. É muito interessante, pessoal. Estou apresentando para vocês os elementos de maneira oficial e onde encontrá-los. Não se preocupem com os valores agora, mas eu peço que vocês deixem esses valores de fácil acesso para que a partir de agora, no nosso curso, a gente comece a fazer correlações relacionadas a eles, tá? A gente vai começar a falar bastante sobre índices. E é importante que vocês tenham esses valores de consulta o tempo todo. Por que eu digo valores de consulta? Porque, independente do paciente, esses valores eles são valores de mínimas e máxima para taxas de normalidade e de segurança fisiológica. Qualquer coisa que estiver muito aberrante para cima ou para baixo pode comprometer, por exemplo, a saúde do meu paciente, atrapalhando processos bioquímicos de manutenção da própria vida. Tá bom? Então temos aqui o pH, que vai de 7,35 a 7,45, o PCO2, né, que é a pressão parcial de gás carbônico, dióxido de carbono, que vai de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Lembrando que milímetros de mercúrio é unidade medida para pressão, ok? O PO2 vai ser a pressão parcial de oxigênio e o FO2HB vai ser a fração de oxiemoglobina, ou hemoglobina ligada ao oxigênio, que tem que variar de 90 a 98%. No grupo de estado ácido-base inicial, temos aqui o bicarbonato, que ele vai variar de 22 a 26 milimol por litro. Tá? Existem literaturas que vão trazer de 22 até 28, não tem problema, a gente vai trabalhar aí com as duas formas. O TCO2, que é a concentração total de dióxido de carbono, que ela vai variar de 23 a 28 miliequivalentes por litro, um mEq-litro, tá bom? O Base Excess, o Base, pode aparecer só como Base para vocês, ele vai variar de menos 2 a mais 2 milimols por litro. Existem referências que vão trazer, por exemplo, de menos 3 a mais 3, e algumas que vão considerar uma média estatística, então de menos 2,5 a mais 2,5. A nível de curso de gasometria, considerando que a gente tem algumas bases bem sólidas de referência que vocês vão ver no final do curso, a gente vai usar os valores de menos 2 a mais 2 milimols por litro, tá bom? Mas é uma taxa de variação muito pequena, não tem problema, a gente consegue trabalhar com os dois. Saturação de oxigênio, ela vai vir de 95 a 98%, né? Ela se repete aqui de novo nesse grupo. E o NO-gap. O NO-gap é o intervalo aniônico, falaremos sobre ele lá na frente, apenas guarde o valor de 6 a 12 milimols por litro. Esses valores de referência do NO-gap, eles também podem sofrer algum tipo de alteração, caso no meu cálculo eu considere a presença do potássio, por exemplo. Se eu não considerar o potássio, considere o valor de 6 a 12 milimols por litro. Para valores de oximetria, eu tenho CTHB, né, que é a hemoglobina total corrigida. Essa hemoglobina total ela vai variar de 12 a 15 gramas por decilitro, seguido aqui do HCTC, que é o hematócrito corrigido também. O hematócrito, né, que são aquela porcentagem de série vermelha dentro do sangue total, tá bom? Ele vai ter que variar de 35 a 50%. Novamente a saturação, que ela vai variar de 95 a 99%. A FO2HB, fração de hemoglobina oxigenada ou de oxiemoglobina, aparecendo aqui novamente de 90 a 98%. A FCOHB, que é a fração de carboxiemoglobina, que ela vai ter uma variação em porcentagem também de 0,3 a 1,8%. A FHHB, que é a fração de desoxiemoglobina, tem que ser menor do que 2%. E a FMET-HB, que é a fração de metahemoglobina, que ela tem que variar ali de 0,4 a 1,2%. Para o nosso próximo grupo, temos o estado de oxigenação com CTO2C, que é a concentração total de oxigênio corrigida, que ela vai variar ali de 8,8 a 22,3 volume de porcentagem, tá bom? E o P50, que é a pressão parcial de oxigênio sob a condição de uma saturação a 50%. Não se preocupem, não se desesperem, tá? É um valor, né, que
vai considerar o sangue a 50% de saturação para ver quanto seria a pressão parcial de oxigênio, que vai ter que ser de 25 a 28 milímetros de mercúrio. Os valores de eletrólitos e metabólitos. Então, os 4 principais elementos estão aqui, tá? Eu tenho 3 cátions e 1 ânion para ser considerado. O primeiro cátion é o potássio, né, que vai ser de 3,5 a 4,5 milimols por litro, seguido do sódio, que é um valor bem alto, né, bem significativo, de 135 a 145 milimols por litro. O cálcio, que vai ser de 2,2 a 2,6 milimols por litro, e o cloreto, que vai ser de 98 a 108 milimols por litro. Para valores de metabólitos, né, não é todo o gasômetro que vai dar esse valor para vocês. Eu tenho o primeiro aqui, que é a glucose. A glucose é a medição amperométrica, né, da glicose, que ela vai variar ali de 3,5 a 5,5. O importante é que a gente considere ela sempre no valor menor do que 10 milimols por litro, tá? Que é um valor de segurança. Eu também posso ter em alguns gasômetros a unidade de medida de miligramas por decilitro. Para essa unidade de medida eu preciso que o valor seja menor do que 180. Né? Afinal, um valor acima de 180 é um valor de risco por hiperglicemia. Tá? O lactato, ele que é um metabólito vindo ali da dissociação do ácido lático, né, em um íon de hidrogênio e lactato. Tá? O lactato ele vai ter uma variação aí, se tiver em milimol por litro, de 0,7 a 1,8. E se tiver em miligrama por decilitro, de 6 a 16. Para o estado ácido base, quando a gente for considerar os principais ânions, né, a gente tem o BB, que é o buffer base. O buffer base ele vai ser de 45 a 51 mEq, né, miliequivalentes por litro. A base excess, né, o excesso de base, ele vai variar de -2 a +2, como a gente já falou, em milimols por litro. E o bicarbonato, novamente, aqui de 22 a 26 milimols por litro. Bom, esses são essencialmente os principais elementos que podem aparecer para você numa gasometria e que a gente vai usar para fazer correlações, principalmente para considerar diagnóstico diferencial. Saber se é uma acidose ou uma alcalose é muito fácil. Saber se ela é de origem respiratória ou metabólica também é muito indicativo, ou mesmo se ela é mista, tá? É muito tranquilo. Olhei ali as bases, vi se é alguma coisa relacionada ao rim, olhei ali os gases, se está alguma coisa relacionada à respiração, e aí eu já consigo falar acidose ou alcalose metabólica ou respiratória. Acabou, beleza? Agora, entender como funcionam essas acidoses, essas alcaloses, os mecanismos de compensação, sistema tampão, quando que o cloreto altera, quando que a hemoglobina, a meta-hemoglobina ou a desoxihemoglobina estiver aumentada, qual vai ser a interferência a nível de gases, enfim, isso é outra coisa, tá bom? Então vamos lá trabalhar com esses valores especificamente, falar para vocês os conceitos de cada um, a fim de entender mais ou menos como eles funcionam. E por fim a gente vai fazer uma correlação bem mais detalhada quando todos os conceitos base já estiverem bem determinados na cabeça de vocês, ok?